A palavra de Deus que se encontra no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 13. Eu vou iniciar a leitura aqui, tá bom, amados? A primeira multiplicação de pães. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo as multidões, vieram da cidade seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, porque, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-nos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos seus discípulos e este os multiplicou. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Amém? Até aqui, amados. Essa é a palavra do Senhor. Bendito Deus e eterno Pai que está nos céus, em nome amado de Jesus Cristo. Senhor, te agradeço por essa bendita palavra que o Senhor nos colocou diante de nós hoje, Senhor. A tua palavra está aberta, Senhor, e daqui sempre, sempre jorra fontes de água viva, e que hoje o Senhor jorre essas fontes sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Gravando. É que o pastor pede para a gente para gravar a palavra, né? E às vezes a gente esquece. Então, é a gente que eu falo, eu e ele, né? A gente acaba esquecendo. Então, acontece. Mas, amados, aqui a palavra de Deus nos fala, né, sobre a primeira multiplicação dos pães. Tem essa palavra também, ela se encontra no livro de João. João também relata esse mesmo fato, essa mesma história, que é um fato real, que aconteceu nas mãos do nosso Deus, né? Onde ele estava, as multidões o seguiam por dias, né? As pessoas estavam sedentas do conhecimento do Senhor, do conhecimento da palavra de Deus, e que nós estejamos assim a cada dia, sedentos do conhecimento, né? Do conhecimento que nos faz entender qual é o nosso próximo passo, qual é a forma. E às vezes você está aí, né, seguindo ao Senhor Jesus, ouvindo a palavra, o conhecimento, mas acha que nada mudou, mas que hoje, nesta noite, o Senhor te mostre qual é o próximo passo que você tem que dar, sabe? Que o Senhor te revele aí na sua mente. Você não precisa esperar que o pastor Wagner, a irmã Ângela, outros irmãos preguem a palavra e te falem qual é o próximo passo, mas o Senhor te revela dentro da sua mente, dentro do seu coração, qual é o próximo passo para que você siga adiante em direção à palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não está fechada para você, não. A palavra de Deus, ela está aberta, você é sedento, você quer receber da parte de Deus, então receba, em nome do Senhor Jesus, receba sim essa palavra na sua vida hoje, com uma direção para o próximo passo, uma direção para você sair desse deserto, porque a palavra de Deus diz aqui que Jesus estava num barco para um lugar deserto, né? Era um lugar deserto, eles estavam num deserto também. Aqui de novo, novamente, aqui enquanto eu li a palavra, o Senhor me chamou muita atenção dessa parte, que era num deserto, o lugar era deserto, sabe? E o Senhor já falou conosco outras vezes, lugar de deserto, é lugar de aprendizado, é um lugar onde você vai realmente para aprender. Essas pessoas estavam seguindo o Senhor Jesus, né? Seguindo as multidões, já acompanhavam ele por dias nesse deserto. É no deserto que nós vemos aos pés do Senhor Jesus para aprender, para entender, para ganhar discernimento, conhecimento da palavra de Deus. E você não vai passar a sua vida inteira. Você pode estar aí falando, mas eu estou aqui o tempo inteiro buscando o Senhor, querendo entender todas as coisas.
Mas o Senhor fala, você não vai passar o tempo inteiro aí nesse deserto não, porque deserto, como o Senhor já falou diversas vezes, é local, é lugar de aprendizado. Deserto não é lugar para você ficar parado não, não é lugar que você vai erguer sua tenda, não vai fazer moradia não, não é esse lugar não, esse daí é onde é a terra prometida. Aquele povo no Egito também passou pelo deserto, mas ele tinha uma terra prometida, ele tinha um destino. Você também tem a sua terra prometida. Qual é a sua promessa? Para onde o Senhor quer te direcionar? Não é para você permanecer no deserto, não. O deserto é passagem, sabe? Você não vai passar a sua vida inteira aí no deserto. Esse lugar é de lições, de coisas que você vai sendo cheios do poder do Espírito Santo. Você vai aprendendo a como expulsar os demônios que vão surgindo na sua vida, sabe? O inferno que vai se levantando, você vai aprendendo a expulsar, porque o Senhor nos deu autoridade, o Senhor nos deu ousadia para expulsar os demônios que surgem, as opressões que surgem na nossa vida, na nossa casa. Então tenha essa autoridade, o aprendizado, ele veio para nós aqui, como diz a palavra de Deus, aqui pela palavra do Senhor fala, que é para ser aplicado fora do deserto. Você aprende no deserto, mas você vai aplicar ele fora do deserto, não é mesmo? Não é a terra prometida que você vai? Não é para a tua promessa? Aquilo que você está recebendo da parte do Senhor vai ter frutos, sim. Vai ter frutos, mas aí não no deserto, mas sim na sua terra prometida. Então fala, hoje, mais uma vez, Senhor, eu estou aqui na tua presença, mas para receber, Senhor, a direção, o próximo passo, mais um passo que eu estou hoje dando em direção à minha promessa. Você não está aqui em vão, não. O Senhor, o Espírito Santo de Deus não te trouxe aqui em vão. O Espírito Santo de Deus te trouxe aqui porque ele tem, sim, um propósito para você, sabe? E aí você entende que o deserto, você não vai ficar aí, você declara assim sobre a sua vida, declara que esse deserto é passagem, que esse processo que você está vivendo é só algo que você vai, provisório, não é algo definitivo. A Bíblia também diz, sabe, que Jesus, num determinado momento, entendeu, né, que tinha que despedir aquelas pessoas, né? Ali elas estavam num deserto, um lugar onde não tinha provisão, um lugar onde não tinha alimentos, né? Os discípulos chegaram ali e falaram, despede, porque já está no cair da tarde, essas pessoas não têm o que comer, elas estão famintas, não tem onde comprar nada. Se formos ler a passagem onde fala em João ainda fala, olha, qualquer estabelecimento, qualquer lugar onde eles poderiam comprar, né, o que seriam os nossos mercados hoje, né, eles não tinham, estavam todos fechados. Era um lugar ermo, era um lugar afastado de tudo. Eles estavam num deserto, não tinha ali uma banca para comprar uma fruta, não tinha ali nenhum vendedor que passando para vender algum alimento, não. E ainda que tivesse dinheiro suficiente, o Senhor diz nessa palavra que ainda tivesse dinheiro suficiente, eles não conseguiriam comprar. E assim diz o Senhor, olha, sim, muitas vezes nós podemos até ter o dinheiro suficiente, mas o dinheiro não é o suficiente, não é o necessário, não é aquilo que você precisa. Tem coisas que o dinheiro não compra, tem coisas que o dinheiro não vai resolver. Quando você pede uma cura para parte do Senhor, quando você pede para expulsar alguma enfermidade ou demônios que estão te atormentando a sua alma, atormentando o seu coração, essas coisas dinheiro nenhum compra. Nós precisamos sim da parte material, nós precisamos sim, porque nós vivemos num mundo capitalista, num mundo que requer que nós adquiremos algumas coisas, né, para o nosso dia a dia. Mas o Senhor é a nossa provisão, o Senhor é aquele que desce sobre as águas, vem sobre as águas em direção à sua vida. O Senhor vem na sua direção hoje. O Senhor não está assim fechando, não, as portas na sua vida, muito pelo contrário, ele está abrindo. Ele não despede ninguém de mãos vazias, porque os discípulos falaram, Senhor Jesus, despede essa multidão para ir comprar um alimento, e o Senhor falou, não, dá vocês de comer a eles, alimente vocês a eles, né? O propósito de Jesus
era levar esses discípulos a uma compreensão maior, é uma compreensão de que não tem que buscar fora o que eles podem conseguir ali dentro deles mesmos, né? As pessoas, assim como nós mesmos, queremos às vezes que venha algo de fora, nós oramos tanto para Deus, para que Deus venha e traga uma resposta, alguém que venha, estenda os seus braços para nos ajudar, e o Senhor faz sim, o Senhor coloca pessoas no nosso caminho para nos ajudar, muitas vezes, outras vezes o Senhor quer que você se volte para dentro, né? Porque ali o Senhor Jesus fala, não, por que eu vou despedir essas pessoas para ir embora e tentar alguma coisa aqui para fora daqui, se nós estamos aqui, tudo que você precisa está aqui, tudo que você precisa é com aquilo que você tem aos pés do Senhor Jesus, aquilo que você precisa é quando você se volta para dentro e fala, Senhor, eu preciso realmente de uma mudança interior. Eu preciso realmente ser cheio das provisões do Senhor, eu preciso realmente ser cheio da promessa de Deus sobre a minha vida, um ânimo novo, algo novo. Quantas vezes, né? Quantas vezes Deus nos leva realmente para olhar para nós mesmos, olhar para dentro de nós, e o Senhor fala, buscai o reino de Deus, que as demais coisas lhe serão acrescentadas, sabe? As demais coisas vão ser acrescentadas quando você se volta para dentro, quando você se volta para Deus, quando você se volta para aquele, para quem você deve depender, você precisa do seu alimento, está precisando de receber essa parte alimentar, essa parte de receber o alimento dos céus, o alimento da terra mesmo, está precisando, teu celeiro está vazio, existe escassez, aí primeiro você começa já a orar expulsando o demônio da escassez, o demônio da miséria vai embora em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor não tem parte com nenhum demônio não, sabe? Nós não podemos viver essa realidade, os filhos de Deus têm que viver a realidade de um pai que é um pai verdadeiro, um pai que abraça, um pai que renova, um pai que supre todas as necessidades, um pai que entra com a provisão completa da parte do Senhor, o Senhor tem a provisão completa, não, sabe? Não pense que o Senhor está com as mãos cruzadas, os braços cruzados, não, para você hoje, o Senhor está com os braços estendidos, Ele quer sim te dar a provisão que vem dos céus. A palavra de Deus diz que ali, aqueles discípulos queriam que as pessoas fossem despedidas pelo Senhor Jesus de mãos vazias, e o Senhor não faz isso, mas o Senhor chamou os discípulos à responsabilidade e falou, alimente eles. E a palavra de Deus aqui em Mateus aqui não fala não, mas em João fala que tinha um jovem, um garoto, um rapaz que ofereceu, falou, eu tenho alguma coisa assim, eu tenho aqui 5 pães, 5 peixes, 2 pães e 5 peixes. Eu sempre troco isso daqui. Mas o Senhor fala assim, olha, ele tinha alguma coisa, né? E por que aquele rapaz, no meio de uma multidão, ele foi o único a oferecer alguma coisa, né? O Senhor fala assim, olha, pensa diferente, começa a agir de forma diferente, começa a agir de forma diferente dos outros. Os outros agem de uma forma, você pode agir de forma diferente. Não vai pela cabeça dos outros, não. Quantos outros ficaram quietos só falando, talvez pensando, talvez mais alguém tinha lá mais um pãozinho, talvez o outro tinha lá mais um pedaço de peixe, alguma coisa, mas ninguém se pronunciou. Apenas aquele rapaz teve a capacidade de falar, eu tenho alguma coisa, mas o que iria resolver essa pequenez de quantidade de alimentos? O que iria resolver diante de uma multidão? Não ia resolver nada, mas o que nós temos de pouco, o Senhor faz do muito. É aquilo, na nossa mão pode não render, mas quando a gente entrega nas mãos de Deus, Ele rende, Ele faz render, Ele frutifica. Olha, então não pensa que você está com pouco, você está achando que você vai precisar pedir emprestado, o Senhor fala, não, você não vai pedir emprestado não,
né? Você não vai precisar ir no banco, pedir emprestado, fazer empréstimo, sabe? O seu crédito vem dos céus, o seu crédito vem direto das mãos do Senhor. Aquilo que você precisa virar das mãos do Senhor, enche seu coração de alegria, enche com fé, sabe? Seja co-criador, seja co-criadora daquilo que você está precisando. Fala, Senhor, eu preciso dessa parte agora. É nessa parte que você vai se pôr em oração e fala, Senhor, por fé eu já te dou graças, eu sei que o Senhor vai trazer, vai materializar isso na minha frente, diante dos meus olhos, essa provisão vai chegar nas minhas mãos, porque o Senhor prometeu, o Senhor falou que o pouco que eu tenho vai se transformar em muito, que eu não vou precisar pedir emprestado, que se o crédito vem direto dos céus, o Senhor vai multiplicar a minha conta bancária, o Senhor vai multiplicar o meu salário, o Senhor diz aqui nessa noite, olha, nós vamos fazer parte da folha de pagamento de Deus, da folha de pagamento dos céus. Você não está com o seu salário aí em dia, não está recebendo, mas o Senhor fala, você vai começar a fazer parte da folha de pagamento. O RH celestial está anotando o seu nome agora, é na folha de pagamento. O Senhor é a tua provisão, o dinheiro vai entrar sim. Então agradeça a Deus todos os dias, amanhã já acorda com gratidão no seu coração e fala, Senhor, te dou graças, porque meu nome está na folha de pagamento do Senhor, o meu nome está lá na folha de pagamento do Senhor, as portas se fecharam na minha casa, não tem problema, porque as portas celestiais estão abertas e eu sei, o Deus que eu confio nesse Deus, eu entro nas dependências do Senhor. Você sabe confiar em Deus, você sabe depender de Deus verdadeiramente e falar, eu não vou pensar no dia de amanhã, eu não vou pensar na próxima semana, nem no próximo mês, não, porque se o Senhor está me sustentando até aqui, eu vou dar graças ao Senhor, e começa todos os dias, na hora que entrar a aflição, na hora que entrar a opressão, se levanta, vai andando pela sua casa, vai orando e vai falando, Senhor, eu lembro quando o Senhor fez isso, olha, o Senhor também fez isso aqui na minha vida, olha, lembra aquela situação, o Senhor entrou com a provisão, olha aquela outra situação, o Senhor me curou, o Senhor entrou, Senhor, com bálsamo, me trouxe paz, vai lembrando de todas as coisas que o Senhor fez, porque o Senhor já fez maravilhas na sua vida, e elas não podem ser esquecidas, isso que é a verdadeira adoração, adore ao Senhor, a mudança, amados, começa por nós mesmos, a mudança começa por você mesmo, na sua casa, nas suas finanças, você declara, começa a ter mudança sim, porque você mudou de dentro para fora, essa mudança vem realmente para ter um impacto verdadeiro na sua vida, um impacto que você vai falar assim, eu já sei, eu vou repetir todos os dias, obrigada Senhor, porque meu nome está não só no nome, no livro da vida, mas também lá no RH dos céus, é o Senhor que entra com a provisão, é o Senhor que entra com aquilo que eu preciso, hoje o Senhor multiplica, ao pouco o Senhor faz muito. O pouco na mãos do Senhor, ele faz frutificar, né? Tem pouco, então produz aí a sua semente, você lança, e o Senhor que faz frutificar, o impacto que o Senhor vai fazer em você é grandioso, o impacto que o Senhor faz na sua história é maravilhoso, então não temas, o Senhor fala, não temas, mais uma vez, não temas, oferece a Deus aquilo que você tem, o pouco que você tem, igual esse rapaz fez, ele ousou pensar diferente, ele ousou entregar, parecia impossível, para que ele iria entregar tão pouco, mas ele ousou entregar tão pouco, ele ousou pensar diferente, e o Senhor multiplicou aqueles pães, então confia na multiplicação, confia que no pouco que você tem, na ousadia que você tem, a ofertar o Senhor, a se movimentar de uma forma diferente, a entrar com fé em Deus, numa situação que você pode achar que é pouco, que não vai ser suficiente, que o seu plano não vai dar certo, mas o Senhor fala, é projeto que vai dar certo, mas é tão pouco, mas o Senhor é o suficiente na sua vida, o que você tem de suficiente é o próprio Deus na sua história, então não temas, continue perseverando, o pouco que você oferece vai ser multiplicado na parte do Senhor e vai retornar de forma abundante, porque aqui a palavra de Deus ela fala que todos se fartaram, não vai ser só um pouquinho não, aquilo que o Senhor vai fazer vai ser para você se fartar,
para dividir, para sobrar, para dividir entre os outros. Você acha que aquele rapaz que deu esses 5 peixes, lá vou eu, né? 5 pães e 2 peixes, né? E você acha que aquele rapaz não saiu? Aqui sobraram 12 cestos e ele entregou o pouco dele, ele deve ter saído com o cesto cheio, porque através deles o Senhor fez um grande movimento na vida de muitos, de mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, né? Então tinha realmente uma multidão gigantesca ali, não era pouca gente, não, para se fartar, para se alimentar e estar satisfeitos. E o Senhor fala, você vai ficar satisfeito com o que eu vou fazer na sua vida, você vai ficar tão satisfeito que você vai glorificar sim o meu santo nome, mas não espera para receber, para depois glorificar, não espera acontecer para depois fazer o ID do Senhor. Faz agora, já começa, porque o Senhor multiplica. Ah, mas eu só tenho essa oportunidade de falar só com a vizinha. Vai e fala com a vizinha, faz o ID do Senhor, porque o Senhor vai fazer dessa vizinha uma multiplicação. Lembra aquele demônio... Naquele demônio, meu Deus do céu, santo Deus. Lembra aquele endemoniado, né? Deixa eu colocar melhor a palavra aí. Aquele endemoniado, o Senhor Jesus foi lá e libertou ele. E aí ele falou para o Senhor Jesus, ele andava sem roupa, ele era um escândalo puro em diversas cidades, ele era muito conhecido porque ele já estava endemoniado há muito, muito tempo, né? As pessoas já nem se incomodavam com ele porque sabiam que ele era perturbado, mas o Senhor Jesus chegou para ele e expulsou aquele demônio que estava nele, expulsou e ele se sentiu bem, livre, liberto. Ele foi, se restabeleceu, as pessoas começaram a ver ele de forma diferente, com roupa, falando de forma coerente, com discernimento, né? Mas aquele homem pediu para ir com o Senhor Jesus, para entrar no barco e seguir o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus falou, não, fica aí, que você vai falar o que eu fiz na sua vida. E todos ficaram maravilhados, porque aquele homem era conhecido em toda a região, e ele foi contando do que o Senhor fez na vida dele para tantas pessoas, para tantas cidades, mas isso não foi do dia para a noite, ele não percorreu, como diz lá, que é uma decápolis, que é um conjunto de 10 cidades, ele não conseguiu percorrer 10 cidades em um dia, foi um processo, algo de vários dias. E assim, quer ser um multiplicador, é algo que você faz aos poucos, de passo em passo, sabe? De fé em fé, de glória em glória, você vai. Aqui, assim como aquele homem. Quando Jesus voltou para aquele local, tinha uma multidão esperando por ele, uma multidão recebeu a palavra de Deus através daquele homem, porque viu as maravilhas que o Senhor fez, né? Ele foi um multiplicador, então seja um multiplicador da palavra de Deus aqui hoje, nessa noite, faça o ID do Senhor Jesus, faça a sua parte, o Senhor te chama na responsabilidade de falar das coisas de Deus. Então, seja um multiplicador por aquele que às vezes está ali do seu lado, sabe? É o seu vizinho, é o seu colega de trabalho, é uma mãe que está na porta da escola, que não conhece a palavra de Deus, mas seja um multiplicador, porque o Senhor vai frutificar também na tua vida. Se preocupa com as coisas do céu, se preocupa com aquilo que o Senhor quer, alcançar vidas. E alcança essas vidas, joga a semente, mas a pessoa não recebeu muito bem. Frutificar é parte do Senhor Jesus. A sua responsabilidade é jogar a semente, então deixa que os frutos o Senhor dá conta de fazer. Então recebe essa palavra, seja um multiplicador da palavra de Deus. Enquanto isso, o Senhor será um multiplicador da sua casa, um multiplicador das suas finanças, um multiplicador da sua vida espiritual, um multiplicador das suas ideias. Das ideias vão ser novas, vão ser ideias únicas, você vai pensar diferente, você vai ousar pensar diferente, ou seja, um multiplicador hoje, nesta noite, porque o Senhor é um multiplicador na sua casa. Então recebe essa palavra, hoje já o Senhor está multiplicando a paz que excede todo entendimento, está entrando na sua casa, recebe em nome do Senhor Jesus. Essa é a palavra, amados, oremos em nome de Jesus.